Cenário Brasil, com Fernando Schiller. E a paz foi selada entre o Executivo e o Legislativo. O Congresso manteve o veto do presidente Bolsonaro à regra que autorizava o relator do orçamento a destinar 30 bilhões de reais da forma que bem entendesse. Positivo, né, Fernando Schiller? Muito bom dia. Tudo bem, Zé Paulo? Olha, foi positivo. A gente passou a semana do carnaval numa eu diria, uma crise meio carnavalesca, né, em função daquela discussão. Eu sempre achei aquela discussão muito exagerada das mensagens, dos vídeos do presidente, da convocação, da manifestação. Escrevo hoje um artigo sobre isso na Folha de São Paulo. Mas o fato é que semana seguinte voltou Rodrigo Maia da sua viagem internacional, o Congresso voltou efetivamente a funcionar e a operação, digamos assim, acordo, né, a operação abafa, sei lá, uma operação de bola no centro do campo, funcionou e foi feito esse acordo. Na verdade, havia uma série de erros técnicos, ou pelo menos assim, imprecisões técnicas na PEC 100, na PEC 102, que instituiu o orçamento impositivo, e depois na votação da LDO. Questões técnicas de regulação, de segurança jurídica na aplicação prática do orçamento impositivo. Por exemplo, a questão do relator geral poder pegar recursos que estavam na programação orçamentária do governo, alterar o valor, definir um destinatário desses recursos, passar a ser uma espécie de dono do recurso. Isso irritou profundamente a área técnica do Ministério da Economia. No jargão técnico lá do Ministério, eles chamam de emenda cachorro, quer dizer, uma emenda que come o próprio rabo, ou seja, você tem a programação orçamentária do governo, tem as dotações, são definidas lá pelos ministérios, educação, saúde, justiça, por exemplo, recurso de combate à criminalidade ou construção de presídios, e a partir dali o relator geral, a partir de uma proposição de algum parlamentar, ele altera essa dotação orçamentária, muda o valor e cria uma nova destinação. Então, o executivo perde a condição de planejamento. Quer dizer, o orçamento fica à mercê de uma série de injunções, de negociações ou de interesses políticos no Congresso Nacional, que em geral são ligados às bases políticas dos deputados e senadores. Você tem em torno de 40, 50 deputados que vão ser candidatos nas eleições, mas a imensa maioria está envolvida diretamente com os seus candidatos. Imagina, no ano eleitoral isso é explosivo. Então, isso poderia ter sido resolvido no ano passado já, eu digo, deveria. Nós estamos, na verdade, vivendo essa mini-crise, essa tensão de início de efetivo de ano legislativo, porque o governo não se antenou, quer dizer, o governo não prestou atenção nisso devidamente na votação da LDO e na própria PEC do orçamento impositivo. Faltou tecnicidade, faltou base, faltou acompanhamento nisso lá. O fato é que agora se resolveu, isso de certa maneira mostra que a tão propalada falta de uma coalizão majoritária do governo no Congresso não é exatamente uma verdade, quer dizer, o governo teve ontem 398 votos, onde é que saíram esses votos? A oposição também não tem base nenhuma. Você tem um sentimento, digamos assim, não é uma base orgânica, mas você tem uma sustentação política para proposições do governo no Congresso. Então, eu acho que é uma semana que termina bem, ou seja, vai se encaminhando aí para uma boa solução. Estive na CCJ ontem a votação da PEC dos fundos, que agora vai a plenário. Nós tivemos um resultado do PIB que pelo menos confirmou as expectativas. Então acho que o governo sai bem. A grande pergunta que fica é como é que ficam as manifestações do dia 15, porque se a causa das manifestações era o fato de que o Congresso não deixava o governo trabalhar, que o Congresso tinha se abocanhado a verba de investimento do governo, etc. Agora, pelo menos esse motivo não existe mais. Ontem o ministro Paulo Guedes, acho que sugeriu uma nova pauta, que ele disse, nós temos 15 semanas para mudar o Brasil, tem uma pauta de 12 proposições de reformas importantes para ser votadas até a segunda semana de julho. Quem sabe vai ser essa pauta, apoio às reformas do ministro Paulo Guedes, aí no dia 15. Schiller, tudo bem? É o Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo. Ontem tomou posse a secretária especial da Cultura, Regina Duarte,
E a gente vai colocar um trechinho do discurso dela aqui em que ela lembrou ao presidente que não vai se esquecer da promessa de carta branca e porteira fechada na secretaria. O convite que me trouxe até aqui falava em porteira fechada, carta branca. Não vou esquecer não, hein, presidente? Porteira fechada, carta branca. E o presidente Bolsonaro disse, olha, É uma tudo boa bem. atriz, né? É uma boa atriz agora no papel talvez mais importante da vida dela, né? De ministra. Pode ser, né? Mas o da viúva porcina foi muito bom também, né? Cá entre nós. Vamos ouvir o presidente. Agora, lá então, estiveram, né, a Mila Christi, a Rosa Maria Murtinho e o Carlos Vereza. E procuraram minimizar, né? Poucos artistas na posse de Regina Duarte, né? Mas o presidente Bolsonaro lembrou que junto de uma viúva porcina sempre tem um senhorzinho Malta, né? Obviamente, em alguns momentos, eu exerço o poder de veto em alguns nomes. Já o fiz em todos os ministérios. Para proteger a autoridade, que por vezes desconhece algo que chega ao nosso conhecimento. Isso não é perseguir ninguém, é colocar o Ministério, as secretarias, na direção que foi tomada pelo chefe do Executivo. Agora, Schiller, sem brincadeira, o discurso da Regina Duarte foi bom, não é? Ela falando em pacificação, em tentar pelo menos estreitar canais de diálogo num dos pontos em que há mais atrito entre o poder executivo e essa parcela da sociedade que representa a categoria dos artistas. É um trabalho hercúleo, né? Ao mesmo tempo, nessa secretaria funciona um dos polos da chamada guerra cultural estabelecida pelo governo Bolsonaro, né? Vamos nos lembrar que o antigo secretário só foi demitido porque ele chegou às raias da loucura. Na noite anterior àquele vídeo em que ele emula Goebbels, ele tinha sido exaltado pelo presidente Jair Bolsonaro porque finalmente, segundo o presidente, o Brasil tinha um secretário nacional de cultura que ia acabar com a esquerda, que ia acabar com a doutrinação marxista, comunista, seja lá o que for. Então eu não sei se não é ingênuo por parte da Regina Duarte achar que ela vai ter apoio para pacificar alguma coisa. Eu não sei se é isso que o presidente quer, né? Olha, Rafael, eu assisti uma boa parte ontem lá da cerimônia. Realmente eram dois discursos muito diferentes, né? A Regina Duarte fez esse discurso em nome da conciliação, convocou os artistas a apresentarem projetos, disse que vai pacificar a área, fez um discurso muito caloroso, muito até sentimental, enfim, como é o estilo dela, não é? E o presidente Bolsonaro disse, olha, há muito tempo a Lei Rouanet foi utilizada com fins ideológicos, fins políticos, isso vai acabar, etc. Então, é um discurso com uma linha bem diferente, não é? Então eu diria que essa posse ontem tem um sentido simbólico importante para o governo, não é? O governo abriu mão de um bastião, digamos, conservador e fez um aceno na direção de uma conciliação mais ampla, de um diálogo mais amplo, da chamada comunidade artística, que é massivamente contra o presidente Bolsonaro. Agora, você não faz gestão cultural no Brasil sem a comunidade artística. Você pode não gostar politicamente do Caetano Veloso, ou do Gilberto Gil, ou do Cacá Diegues, ou posso citar vários nomes aqui, mas são pessoas representativas não só no Brasil, como no exterior, produzem cultura, não é? Então, quer dizer, é difícil fazer essa gestão. A Regina Duarte, ao nomear a Regina Duarte, o governo fez essa escolha já. E aqui eu digo uma frase, não dá para fazer uma meia escolha. Você não vai mudar todo o perfil do Ministério ou do agora Secretário Nacional de Cultura e depois tentar fazer intervenções pontuais, não é? Retomando o velho estilo. Não é? Uma observação final sobre isso, tem um certo mito no Brasil sobre... A Lei Rouanet é uma lei técnica, é uma lei de gestão técnica. O Ministério da Cultura não decide quais são os projetos que vão na Lei Rouanet. Tem uma comissão lá, chamada Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que toma essas decisões. A Lei do Audiovisual, que patrocina filmes no Brasil, também não é o governo que decide. E a Ancine é uma autarquia com grande autonomia, que tem uma diretoria técnica, que tem mandatos fixos, é uma agência do governo, não é um departamento do governo. Tem um fundo setorial do audiovisual cujas decisões também são técnicas. São 750 milhões de reais para patrocinar cinema. E essas são as três grandes fontes de recursos do Ministério. Aquele edital que o Roberto Alvim
havia divulgado naquela noite lá, antes da performance nazista, sei lá o que, era de 20 milhões de reais, não era nada. Só a Lei Rouanet é 1 bilhão e 300 milhões. Então, a Regina Duarte está certa quando ela diz isso, até porque ela não pode dizer outra coisa. A gestão cultural brasileira, ela é muito técnica, ela foi pensada para ser assim, ela é normatizada por lei. O melhor que ela pode fazer é manter essa linha. Ontem o presidente Bolsonaro já fez uma das suas, né? Numa resposta no Facebook, numa rede social, ele pediu os nomes das pessoas que foram exoneradas pela Regina Duarte. Então é um erro do presidente, faz uma média aí com essa tal base conservadora, não sei exatamente o que isso significa. Né? Acho que a Regina Duarte fez certo. Lá o Maquiavel, essa é para o Zé Paulo, o Maquiavel no Príncipe já dizia, se tens que fazer o mal, faça rapidamente de uma vez só. Então, quando ela entra no ministério, ela já diz, olha, essa aqui é a minha equipe, eu não vou me subordinar. Então eu diria, Rafael, que a Regina está certa. Vamos ver se o presidente vai manter essa promessa aí de autonomia que ele deu à Regina Duarte. Ô Schiller, bom dia. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Agora, é aquele negócio, já discutimos aqui no Brasil se havia de fato necessidade de um ministério ou mesmo uma secretaria de cultura. Segundo, a discussão sobre como o dinheiro público deve e pode ser usado para incentivar a produção cultural. É bom lembrar que a chamada produção cultural, ela dá muito dinheiro. Ela, inclusive, é uma atividade que emprega muita gente, é uma atividade importantíssima, né? Para além do entretenimento, é uma atividade importantíssima. A questão é o quanto isso deve ser provido pela iniciativa privada, e o quanto o governo deve participar. E aí, o passo seguinte, se o governo deve participar, ele deve participar exatamente onde há carência de recursos, né? Artistas de rua, produção cultural mais pobre. É uma obviedade, os nomes que você citou, por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, os atores da TV Globo, que esse pessoal não precisa de dinheiro público e nem deve ter dinheiro público para financiar as suas obras, os seus concertos, os seus livros, as suas peças e assim por diante. Você acha possível que encontrem o termo adequado, ou seja, olha, a secretaria vai ser o canal político para a distribuição de dinheiro público onde ele é necessário? É possível chegar a um resultado tão simples e óbvio, Schiller? Olha, Cláudio, diria o seguinte, Estados Unidos é um país, não tem Ministério da Cultura. Né? Os Estados Unidos tem um sistema de incentivos fiscais. Então, se você quer contribuir lá vamos pegar os museus que a gente conhece lá em Nova York, o MoMA, o Metropolitan, o Guggenheim, você faz a doação e depois você abate no seu imposto de renda, você abate na sua contribuição, né? Enfim, você não tem burocracia, né? Não precisa mandar projeto para Washington para ser aprovado, nada. Você tem um sistema de incentivo fiscal e você tem fundos chamados, eles têm lá 2 fundos, o National Endowment for the Arts, por exemplo, que é um grande fundo que financia instituições, e as instituições, os museus, as orquestras, os centros culturais, enfim, que fazem essa gestão. E esse dinheiro vem em parte de incentivos fiscais, em parte muito pequena de governos, e a grande parte de patrocínios privados, né, doações especialmente de pessoas físicas. Nos Estados Unidos 70% das contribuições para os museus, instituições culturais de maneira geral, vem de doações de pessoas físicas. Né? No Brasil, isso tudo de alguma maneira foi sendo criado, lá nos anos 80, 90, primeiro com a Lei Sarney, depois com a Lei Rouanet, depois com a Lei do Audiovisual, essas legislações de incentivo fiscal. Só que elas são muito generosas no Brasil. Isso que você falou aí, o Brasil dá muito dinheiro para a cultura. Só vou dar um exemplo aqui. A Lei Rouanet, por exemplo, ela dá 100%. Então a empresa põe lá R$1 milhão, e o abatimento que ela tem depois no imposto de renda é 100%. Então o governo paga, na verdade, R$1 milhão. Né? Então tem muito dinheiro. E ela não discrimina se é um artista novo ou se é um artista consagrado. Então se o Caetano Veloso for lá e pedir R$1 milhão para fazer um projeto, ele vai ganhar o dinheiro, ele tende a ganhar um projeto, se for bem feito. Se um artista novo for lá, ele vai ganhar o mesmo R$1 milhão. Né? Mudar isso é possível, pode ser uma das pautas da Regina Duarte, é muito difícil, tem muito lobby, é muito difícil tecnicamente fazer isso, você diferenciar o que é o novo, o que é o consagrado. Não é?
Então eu diria assim, o Brasil não tem dinheiro discricionário para a cultura, ou seja, o governo vai lá e nem deve ter, ou seja, o governo vai lá e decide o que apoiar. Vamos apoiar a ópera agora, então o governo põe dinheiro em ópera. O sistema tem que ser igual para todo mundo, incentivo é dado para todos e a produção cultural vigora, né? Eu acho importante no Brasil ter um Ministério da Cultura, tá? Desde que ele não faça duas coisas. Primeiro, ele não faça política, não faça ideologia e não faça escolhas culturais, ou seja, não diga que essa estética vale, essa não vale. Tem que ser um sistema regulado, aberto para todos. De alguma maneira é assim no Brasil, mas acho que tem muita coisa para aperfeiçoar aí, exatamente no incentivo a novas produções. Bom, ela deu um recado para o presidente, né? Carta branca. Acho difícil, viu, Zé Paulo, porque o presidente Bolsonaro não é propriamente um presidente assim, chefe de Estado, né? Os ministros conquistam autonomia nesse governo a partir de um trabalho muito duro. Você tem Tarcísio Freitas, Tereza Cristina, você tem alguns ministros que gostam de autonomia. Mesmo o ministro Paulo Guedes, você tem, né, nós acompanhamos várias intervenções. Moro, várias intervenções duras na pasta. O ministro Paulo Guedes não conseguiu emplacar lá a tal da CPMF, não conseguiu emplacar a reforma administrativa para os atuais servidores. Então eu acho muito difícil que a Regina Duarte tenha essa completa autonomia aí que ela solicitou, enfim, exigiu ontem aí.